Fala comigo, meu povo, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Galera, começando agora mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é um vídeo muito esperado por todos, inclusive por mim, há muitos e muito tempo. Sério. O vídeo do Supra, a série do Supra. Único no Brasil, volante do lado direito. Esse carro foi importado nos anos de lá atrás. E aí ele foi apreendido no leilão da Receita Federal. E em 2003, mais ou menos, 2004, meu pai comprou esse carro. E desde então esse carro está na família. Nunca saiu da família. Meu pai comprou, fez o motor, porque ele comprou com o motor quebrado. A história é que o cara que comprou esse carro no leilão estava na estrada dando finaleira. E aí quando ele estava de finaleira ele foi e apertou o botão do overdrive. Esse botão do overdrive, ele fica aqui, ó. E quando você aperta o overdrive, ele baixa uma marcha. Então, teoricamente, o cara tava 250, 60, algo do tipo, e apertou esse botão. Aí baixou uma, fez da biela, jogou tudo pra fora. E aí o pai comprou o carro, tal, fez o motor, começou a usar o carro e tudo mais. E depois de algum tempo ele vendeu o carro para o Vini, que é um grande amigo nosso de muitos anos, que era o antigo proprietário do Lexus GS 300 2J. E aí o Vini usou esse carro por muitos anos mesmo. E aí meu pai comprou esse carro de volta, depois de alguns anos com meu pai parado, estacionado. Eu peguei o carro, comecei a usar o carro, só que o motor tava fumando, tava batendo e tudo mais. E aí meu pai pegou e me deu esse carro de presente. E desde então eu guardei e falei, cara, eu vou fazer esse carro um dia. E aí a ideia inicial era fazer o carro com um motor 7M GTE, que é de um outro Supra MK3 batido, que meu pai comprou muito tempo atrás também, que tá lá no galpão, é o doador de peças, né? E aí eu comprei todas as peças para revisar aquele motor. Então abri o motor e revisar ele com as peças originais e sim fazer o carro voltar à vida, só que agora no câmbio manual, com o motor 3.0, porque originalmente esse carro saiu com o motor 1G GT, que é o 2.0 biturbo. Não é um motor muito bom para performance, né? Então o 3 litros é um motor que entrega mais e é um 7M GTE. Enfim, tempo se passou, eu comprei as peças, mas demorei para colocar a mão e tudo mais. Até que um dia eu virei a chave e falei, cara, eu não quero mais um Supra normal, eu quero um Supra tudão. E aí foi onde eu estanquei o projeto, puxei o freio de mão e comprei todas as peças forjadas. Aí as peças forjadas demoraram horrores para ficar prontas, porque o motor que eu vou colocar, o 7M GT, não é igual um 2JZ que tem peça em todo canto. Esse motor, ele, parou de fabricar há 300 anos. Ele é o antecessor do 2J, né? Nasceu primeiro o 7M para depois nascer o 2JZ. Então é um motor ultrapassado, que tem diversas peças forjadas e tudo mais, mas eu não tinha todas a pronta entrega. Então eu tive que esperar fabricantes produzir a peça para o vendedor poder fazer a venda. Então isso demorou muito tempo, mas agora todas as peças já estão na mão, todas as peças já estão no Brasil. A Easy Parts fez toda a parte de importação para mim há muito tempo atrás. Se você precisa importar alguma peça, fale com os caras da Easy Parts, eles que trouxeram todas as peças do meu Supra, do meu 350Z de corrida, enfim, dos carros que eu preciso fazer importação. E agora chegou a hora de resgatar esse projeto. Tem uma série no canal, para quem nunca assistiu essa série, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também. São diversos vídeos, a gente pegando esse carro, desmontando o motor, pegando outro Supra, desmontando o motor do outro Supra, tudo bem explicadinho. E assim, há muitos anos atrás, onde a nossa estrutura de gravação era outra, o nosso material de gravação era outro. Hoje em dia a qualidade de vídeo é extremamente superior, não tem como comparar. Mas, resumir para vocês sobre o projeto do Supra, a Kalu Imports, depois que eu desmontei a mecânica, fez toda a restauração de pintura. Então esse carro foi inteiro restaurado pela Kalu Imports, de cabo a rabo, pintura de cofre, pintura das portas, pintura do carro em geral. O carro inteiro é restaurado pela Kalu, é impecável esse carro de pintura. E agora chegou a hora da gente retomar esse projeto. Mas tá, e aí? Como vai ser? Você vai começar e vai parar no meio do caminho? Espero que não. Mas vou explicar pra vocês como vai funcionar, qual que é a minha ideia de conteúdo em retomar nesse projeto do Supra MK3. Vamos lá conversar.
Vocês viram aí, nosso queridinho. Esse carro, eu tenho um apelo sentimental muito grande porque eu dei diversos rolês menor de idade ainda com esse carro. Tipo, já tomei enquadro com esse carro. Tipo, mano, foi o primeiro carro que eu tive a experiência de andar na rua com o volante do lado direito, né? Como eu falei, é o único no Brasil nessa configuração e, porra, é um carro que veio de pai para filho, sabe? Então é uma parada que eu não pretendo vender, eu tenho o carro há muito tempo, quero muito fazer o projeto por completo, quero muito trazer os cavalos na qual eu desejo, né? A gente quer atingir 1000 cavalos de motor nesse carro no dinamômetro e também fazer provas de meia milha e coisas do tipo. Mas lembrando que a minha ideia é ter essa cavalaria alta, mas ainda assim ser um carro divertido, ainda assim ser um carro perigoso, sabe? Eu quero um carro que distracione, eu não quero um carro para empurrar toda a potência que eu vou colocar. Até porque, se fosse para ter esse carro e fazer ele empurrar os 1000 cavalos, eu sei que toda hora ele vai quebrar alguma coisa. Eu digo no sentido de câmbio, porque eu não quero colocar um câmbio que não seja original do carro, não quero mexer com isso, quero deixar a interna do câmbio original. Diferencial, semi-eixo, tipo a potência de 1000 cavalos para um carro 1980 e nada é muita coisa, entendeu? Então eu quero que seja um brinquedão, um carro porque eu vou dar um rolê no final de semana, vou me amarrar, vou levar a galera para andar, meus brothers, sabe? Eu quero um carro forte, usável, e eu sempre vou priorizar o lado dele ser um carro usável. Então sabemos que colocar 1000 cavalos e exigir dos 1000 cavalos o tempo todo, vai dar problema. Uma hora ou outra ele vai fadigar alguma das peças. Então, vamos montar de tudo do melhor possível, sabe, com o maior carinho possível, com a maior qualidade possível e ter o carro andando, né? Porque ultimamente esse carro, na verdade para vocês, para todos que me acompanham há muito tempo, esse carro só esteve presente no YouTube parado, nunca esteve presente andando. Eu já vivenciei isso, mas vocês não vivenciaram junto comigo e eu quero conseguir finalizar o projeto o quanto antes para poder, além de aproveitar o carro, aproveitar junto com vocês. Mas enfim, qual que é a tua ideia, Diego, para esse projeto não parar no meio do caminho mais uma vez? Vamos lá. Eu decidi que a partir de hoje, a partir de cada momento que formos encostar a mão no Supra, vai ter uma pessoa diferente junto com a gente no canal. Então, hoje o Paletão está aqui atrás comigo, filmando. Qualquer dia ele vai estar aqui colocando as suas mãos. E cada dia que a gente for mexer vai ter uma pessoa diferente. Então, no dia de hoje, o projeto se inicia a gente indo lá no Jairo da Retífica Projeto, pegar todas as peças, porque as peças estão lá há muito e muito tempo e eu mandei o motor para ele já aberto, então vou pegar todas as peças que estão no Jairo, vou pegar todas as peças que estão aqui guardadas comigo há muito tempo, vou juntar tudo, vou planilhar tudo, ver tudo que tem, tá ligado? Bater parafuso por parafuso e tudo mais. Aí eu vou pegar todas as peças que a Easy Parts fez a importação há muito tempo atrás, que eu nunca nem abri a caixa, do jeito que chegou, eu guardei. Vou desembrulhar todos os produtos, fazer conferência de medida, de pistão, de biela, de bronzina, de se ver a bomba de óleo certa, se ver a junta do motor certa, enfim, tudo. Pra gente, na hora que iniciar a montagem do motor, a gente ter tudo na mão. Não só o motor, mas como o câmbio, vamos também colocar o carro no elevador, estudar sobre freio, sobre suspensão, o que precisa, como que tá, o que seria legal a gente fazer. E tudo isso vocês vão ver aqui no vídeo de hoje. Então, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreva nesse canal para você não perder nenhum conteúdo, tanto do Supra quanto da minha vida pessoal, Fórmula Drift, outros projetos e afins. E agora eu apresento a vocês o primeiro participante dessa série. E aí, mulher, chega aí, meu! Galera, essa é a Nath. Para quem não conhece a Nath, por favor, se apresente pro povo. Sou a Natália, sou de Porto Alegre e... Ai, eu não sei. É a primeira vez que ela tá gravando vídeo, tá, gente? Tipo assim, eu conheci ela no Instagram no começo do ano, né, que a gente se conheceu. E aí, enfim, a gente vai conversando e tal, e eu falei pra ela, eu vou fazer uma série no meu canal e eu vou te convidar pra ser uma participante. Então, você está aqui, ela veio dirigindo de Porto Alegre até aqui, sozinha, a Dakotinha, tá? A Dakotinha, ela não pegou um carro 0 km com seguro, pneu novo e tudo, e vim. Não, ela sentou na Dakota e veio na cara e na coragem. Então, só por isso, uma salva de palmas pra Nath. Vai, agora se apresenta. Conta pra gente um pouco sobre a sua história no automobilismo, como você entrou, por que você entrou, o que você faz hoje, qual competição você participa e afins. Tá, meu pai ele é piloto de arrancada, né? E aí eu comecei nesse meio também. Fui metidinha, fui me metendo e
tento, né? Tento arrancar. Não faço o tempo dele, mas ok. A gente tem um Dodge Dart 74, lá vermelho. Raiz, viu? Além da Dakotinha também, né? E a gente também é metido a mexer nesses carros velhos aí, mas só metido, tá? Nada de... Nada de muito profissional. Não. Eles mexem na garagem do prédio. E aí depois deu problema, né? E vocês pegaram um galpão, não é isso? Sim. Enfim, curiosa, gosta do problema. Dá pra ver, né? Pra ter vindo até aqui de Dakota é porque ela gosta do problema. Só pra vocês aí que estão assistindo terem uma noção, são mais ou menos 13 horas de lá até aqui. Ah, eu vim parando também, né? 1,5 metro, sentou na Dakota. Oh. Tô brincando. Qual vai Sentou ser? na Dakota e veio até aqui e vai gravar esse conteúdo com a gente. E como se não bastasse ela ter vindo até aqui, agora a gente vai entrar na Dakota e ela vai me levar até o Jairo da Retífica Projeto pra gente poder pegar e usufruir da caçamba, né? Até porque se temos caçamba, É bem pequenininha, né? temos que usar. Então, basicamente isso. Vocês vão conhecer ela mais no meio do vídeo. E agora, podemos? Podemos. Tá tudo pronto? Ah, Você vai eu me acho levar e que me tá. trazer de volta com segurança? Isso só Deus sabe. Bora esperar esfriar, né? E a Dakotinha? Pra quem me conhece há muito tempo sabe que eu odeio andar de passageiro, né? Mas ela veio de Porto Alegre e tá sã e salvo, O que então pode acontecer? eu acho que não tem o porquê. Bora lá. E aí, mulher? E aí? Está preparada pra gente começar a meter a mão na massa nesse projeto? Bora? Bora lá? Estamos chegando aqui agora na Retífica Projeto. Você veio dirigindo, eu posso te dar uma nota de 0 a 10? Não. De 0 a 10? Tá, eu dou uma nota 8. Tá bom? Olha, tá ótimo. Tá bom, né? Tá bom. O que acontece? Ela às vezes freia um pouco devagar, sabe? Faz a gente passar um pouco de medo. Mas estou chegando com segurança, é o que importa. Uma outra coisa também, gosta de lasanha, né? Vocês podem ver aqui, a Dakota e tal, né? É pra ela carro novo, como você apelidou? Plastimóvel. Plastimóvel. Então, plastimóvel, 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 tudo plastimóvel pra ela. Exatamente. Mas a Dakota representou também um arzinho gelando que só o carai. E deixa eu falar um negócio, no meio do caminho, ela pegou e falou assim, ah, a pastilha do carro eu acho que vai acabar. Eu vou ter que trocar quando eu chegar em Porto Alegre. Aí eu, tá, beleza, né? Tudo bem. Aí ela falou isso. Aí entramos dentro da cidade, ela foi frear o carro. Eu falei, ah, então eu acho que a pastilha acabou, ela não vai acabar. Ops. Ops, já liguei pro Ricardinho CF e ele vai providenciar as pastilhas. Então, saindo da Retífica Projeto, a gente vai parar lá na CF pra poder trocar as pastilhas pra descer a serra, porque senão vai acabar com os discos. Então vamos ver se você é boa de manobra. Aff, ainda gravando. Chegamos É aqui foda. na Retífica e todo mundo vai ver, hein? Bateu a vista. Ah, bacana. Chegamos! Bora procurar o Jairão e o Jairinho pra gente pegar o nosso motorzinho. Olá! E aí, tudo bem? Como você está? Eu tô bem, e vocês, galera? Todo mundo tranquilo aí? Todo mundo tranquilo. Faz um tempo que a gente não se vê, hein? Faz um tempinho. Bom, Mas bom motivo hoje, né? se Enfim. Deus quiser, a partir de agora, as coisas voltam a andar. Amém. Quanto tempo Amém. faz que você trouxe aquele motor pra mim? Rapaz, coloca aí, editor, a data que eu trouxe o motor. Que eu gravei, né, quando eu Gravou, trouxe. já saiu vídeo no meu canal medindo, dando um talento, lavando as peças, tudo. Não, loucura. Faz um tempo, hein? Loucura, faz muito tempo, mas... Vamos lá ver? Vamos? Ô meu jovem, faz um tempinho que ele tá ali, ó. Mais um tempinho. Ó o patrão aí, ó. Buenas tardes. Como você tá? Eu estou bem, e você? Melhor agora com a sua presença. Há quanto tempo eu não lhe vejo? Deixa eu colocar um microfone aqui. Que delícia. Deixa eu roubar você. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Olha. bem? Prazer, Jairo. Jairão, Tati, Jairinho. De Porto Alegre, dojeira. É? Corre na arrancada com o pai dela. Dodge? Ó. Dodge 74. Tem um aí, hein? É? Tem, o cárter dele tá aqui, ó, o virabrequim dele tá aqui. Tem mais o bloco dele. Ó, cadê aquele bloco V8? V8. Na verdade, segunda-feira eu quero começar a montar ele. Vai ter vídeo no canal, Jairinho? Vai. Vai ter vídeo no nosso canal. Tem que ter, né? Se parar, Tem deu que errado. mudar. Começou uma engrenagem que não breca mais, Não breca né? Você mais. já reparou? Daqui pra frente é só pra trás. É, exatamente. É o grande dia. Montaremos ele hoje?
Não, Deus o livre. Aí você foi longe demais. Você sabe que eu não podia perder a piada, né? Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar tudo, vou levar lá pra Santos, a gente vai tirar o carro do buraco, vai lavar o carro, tudo mais, vou fazer conferência das peças, que eu nunca abri as peças. E aí, depois de tudo separado, bonitinho, organizado, eu vou fazer uma lista do que eu tenho que comprar pro carro andar. Então, tipo, eu sei que essa parte de motor tem tudo comprado. O trio antes, né? Não, assim, eu só vou ver mesmo, porque comprar, eu puxo o freio. Mas a minha ideia é até fevereiro esse carro tá andando. Que eu vou embora em fevereiro. Em fevereiro? Fevereiro. 2025? Rapaz, Que isso, cara? Me ajuda. Já tá tanto tempo parado. Ele foi mais rápido que eu agora. Vai, bora. Vamos começar a tirar as coisas daí. Vamos tirar as coisas. Será que tem data nesse papel? Ah, esse é o que te mostrei, tava sem a data, né? Ó. Mas tem uma poeirinha aqui O já. que temos aqui? As medidas de cada cilindro. Acho que era. Medidas folgas deixadas. Porque tem Esse papel é até antigo já, a gente até atualizou esse papel esse bem aqui é do demais. cilindro e essa aqui é do virabrequim. Acho que é isso aí mesmo. Mas olha aí. Toyota Supra 7M GTE Diego Iga. Ó, Ele existe. ele existe o Diego Iga, pois é. Não, o virabrequim mesmo, do Supra. O Diego Iga também, fazia tanto tempo que eu não via ele aqui. Fazia mesmo. Cabeçotinho. Bielas, pistões, puxos. Ó. Não sei porquê, mas tudo tem seu nome aqui, cara. Que coisa, não? A junta superior do cabeçote. Aqui também tem seu nome, ó. Rapaz, eu tô até com coceira só de olhar pra isso. Tá? Tô. E esses comandinhos, você vai mandar preparar eles? Não, eu comprei os comandos. Ah, você já comprou, né? Legal. Quero que a marcha lenta fique com os comandos bem bravos. Se você não for usar biela, você podia doar 4 pra mim. Eu tenho um 147, queria botar uma biela mais reforçada lá. Qual a chance de dar certo? Não Se sei, bater né? as medidas. Vai que cola. Vai que cola. Não, vamos ver, mas eu não vou usar não, de fato eu não vou usar, né? Isso daí eu vou, o máximo que eu vou fazer é guardar, pra se em alguma emergência eu, sei lá. Precisar voltar pra trás ou comprar um outro. Vamos arrumar outro 7M, né? Aqui não arruma, né? No Brasil não arruma. Mas aí, se precisar, a Na gente... verdade é embalar e guardar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã mesmo. Exato. Mas eu acredito que pra você não vai ter mais serventia. Não, também acho que não. Bom, vamos carregar. Eu vou lavar todas essas peças. Vou deixar tudo limpinho pra poder separar, né? O que tem e o que não tem. Se bem que a gente não vai usar nada daqui, né? Eu acho. Talvez os copinhos, né? Os Você vai copinhos usar do os comando. mancal? Os mancais do bloco e os mancais do cabeçote, porque o resto, Eu não comprei mancal? não sei, acho que não. Não me Comprada a recordo bronzina agora. de mancal. O retentor tá aqui no lugar, ó. Esses são os retentores Essas de válvula. borrachinhas pretas aí. Tá. Beleza. Algum- Em qual situação troca os guias de válvula? Quando ele cria muita folga. Você coloca a válvula, você chacoalha, a válvula tá dando uma chacoalhada meia monstra já, aí tem que arrancar fora e colocar outra. Entendi. No meu caso, se não tiver essa folga, você acha que não é necessário trocar os guias de válvula? Ou por ser esse motor que a gente está construindo Então, vai depender do quanto você vai buscar de resultado. 1000? Então, porque aqui é uma guia de ferro. Eu já colocaria uma guia de bronze. Entendeu? Para 1000 cavalos. Mas isso se vende ou isso se fabrica? Por Aqui exemplo, no se- Brasil é mais difícil, mas eu tenho quem faça para mim, por exemplo. Se eu falo pra você, eu preciso fazer os guias de Arranca ele bronze. fora, vamos fazer. Ok. Eu tenho que ter ele na mão, E por que o bronze vai ser melhor que o de ferro? porque o bronze é um material mais rico, ele é quase um autolubrificante. Ok. Entendeu? eu Então ele lembro não desse precisa papo. tanto de óleo para isso aí. Entendi. E também mesmo porque todos os motores que você vê com uma potência alta, a maioria já é assim. Essas galerias aqui só vai tampão? Vai alguma coisa? Essa galeria aí é uma junta que a gente pegou aqui agora, aqui, que é 4 tampão que vai nela, que você aperta e fecha a junta do suporte da bobina aqui, ou do cabo de E vela. você imagina o porquê existe isso? Não, é uma galeria aqui que dá aqui um respiro pro motor, por exemplo. Ó. Se bobear, vai até te servir para você já colocar um AN, alguma coisa aqui, e falar, ó, já tenho 4 respiros. Em vez de colocar uma tampa de válvula, você coloca aqui, ó. Que maravilha. Mas por estar baixo não é ruim? Então, Por conta da circulação dos então, comandos tem que e tal. parar e avaliar. É. De repente tem que bolar uma paredinha aqui assim, ó, para bloquear a passagem muito. O óleo está sendo encharcado, né? O ideal seria pegar em cima, na tampa de válvula. Mas como já tem aqui, ó, de repente,
pode tentar bolar uma saída e falar, ó, vai funcionar. Tá, me tira uma outra dúvida. Aqui, esse motor, a gente só abriu e conferiu tudo, não foi feito nenhum tipo de serviço de retífica ainda. Ainda não. Tá tudo nos padrões originais. Tá, né, Jair? Sim, tudo padrãozinho. É isso aí. Então, antes de fechar, tem que pegar, fazer um polimento no Fazer a cilindro. metrologia todinha, né? Anotar para saber o quanto tem uma coisa, quanto tem outra. Esse papel a gente já tem, né? Essa informação do quanto tem no motor original. Ah, isso. Certo. Isso você já foi feito, né? Sim, mas agora tem que refazer, né? Não adianta a gente querer confiar no que estava lá. Ah, sim, não, com toda certeza. Eu digo mais pra fazer a montagem. Até para você saber, a gente estava falando agora meio pelos bastidores, mas do seu carro de drift nós temos uma ficha de toda a metrologia daquele motor. Sim. Você fala agora para mim, posso ver? Eu vou falar, pode. É só pegar, abrir, ó, tinha tanto de folga de biela, tanto de folga de Macau, tanto de cilindro, né, Jair? Não, tesão. Tem que ter, né? Tem. Ainda mais esses motores performance tem que ter. Exatamente. Bom, show de bola. Vou levar, vou carregar, vamos separar tudo. Você se recorda do retentor de válvula, se era de algum carro, dava para usar de algum carro nacional? Não lembro. Mas com certeza deve ter algum que serve. Eu também acho que deva ter, ainda mais que ele é esses retentores comuns aqui, ó. Eu acho que eu devo até tirar ter ele esses daí e retentores falar lá. assim, eu sei o que é retentor de tal carro. E pra tirar isso? Você quer que tire um pra ver? Você quer Pede um tirar? alicate lá pra galera. Sabe do É que é pra sempre poder bom comprar? ter um aqui, por exemplo, um ou dois ou três aqui, porque na hora que o cara vai trabalhar mesmo na peça, ele já tira, olha, isso aqui é de tal modelo. Tem uma amostra, entendeu? Agora, se a gente arrancar tudo, por exemplo, já fica mais complicado. se perde Já foi depois. arrancado alguns aqui, ó. Pode olhar aqui que você vai ver que tá faltando uns ou outros aí, ó. Aham. Porque no mínimo a gente arrancou na época Pra ver, pra aham. identificar, falar, é do quê? Agora deve estar bem durinho aqui para arrancar eles, né? Mas depois de tanto tempo parado e lavado, acho que não. Deve ser igual estilo Tucson, alguma coisa assim, ó. Se comprar o do Tucson, do Subaru, capaz de dar certo. Até a ferramenta para tirar, você vê que é um alicatinho meio diferente, olha lá. Aham. Você pega ele aqui meio que dessa forma aqui, ó, aperta ele, faz ele rodar e vem puxando ele. E entra e sai fácil assim, igual você tirou? Sai. Tem alguns, se você pegar os de Honda, por exemplo, os de Honda não saem. Os de Honda é uma tristeza. Você vai ver o cara perde uma hora e meia lá arrancando um retentor de Honda. Mas aqui tá facinho. Retentor de Tucson, então vai usar no meu motor de 1000 cavalos, é isso? É isso que vocês estão falando. Vamos pensar em outro carro, então são vai. várias Vamos aplicações. pensar outro. Vamos falar Mitsubishi. Subaru quebra, não falou Subaru. Pronto. Pajero, uma pajerona da hora. Pajero Não, tô full. brincando. Isso aqui é meio que universal, né? Se compartilha em diversos Então, motores. tem muitos, exatamente. Entendeu? Na verdade, você vai pegar o que aqui, ó? Você pegaria o interno, o externo, a altura e a válvula. Pronto, Diâmetro acabou. da haste. Diâmetro da haste. Pronto, você vai encontrar o guia, o retentor que vai servir. Entendi. E aqui é quando o carro está queimando o óleo, o outro quando não está queimando óleo, né? Aqui, ó. Esse cara aqui, com certeza, ele está rígido. Quer ver, ó? Tô batendo bastante força aqui, ó. Esse aqui tá molinho, ó. Borracha nova. Tá vendo? Borracha nova. Uma borracha que já aqueceu, esfriou. Então, quer dizer, ela já laceou. Igual o sapato velho, né? Já tá todo... Sim, perfeito. Não, aqui não tem, ó. Esse tem Então, você retentor. quase não vai ver, porque a minha mão vai tampar tudo Esse aqui, aqui ó. não tem, ó. A válvula, quando a válvula tá aí, ela ajuda você, tá? Só pra você ter ideia. Porque a haste da válvula vai estar ali, ó. Ó. Aí o que você vai fazer? Você vai catar ele vai estar encaixado em cima da haste. Olha, até virou agora, ó. Vamos ver. Isso. Vai colocar aqui e vai bater até ele ir até o fundo, ó. Pronto. Tá colocado. Entendi. Simples assim. Show de bola. Essa parte aí fica tranquilo. Vai chegar a hora dessa Tá. parte. Quer guardar pra você já? Quer guardar o brilho do pistão já? Já vai te ajudar, já. Não, show de bola. Na verdade, pra te falar a verdade, é um material que a gente acaba usando muito aqui. Guia de pistão velho, né? É o pino do pistão, porque o pino do pistão. ele já serviria como uma ferramenta aqui praticamente, ó. Ele não tá pegando aqui em hipótese alguma, ó. Na mola. Ó, na mola, tá vendo? Ó? E ele já faz o apoio
dele aqui. Quando a válvula passar, que ele abriu aqui a borrachinha... Eu achei ele vai que isso grampar. se encaixava na pressão só, sabe? Não, é mais duro que isso para você encaixar na mão. A pressão é maior do que na mão. Exatamente. Então você coloca ele lá. E a lateral é de metal, então tudo bem batendo. Isso, exatamente. Então ele entra bem apertado. Ele entra, na verdade, comprimindo toda essa borracha que tem aqui interna, ó. Pra vedar no guia de volta. Pra vedar no guia de volta. aqui Tá é vendo? uma Tem uma entrada e tem uma borrachinha aí, ó. Entendeu? Então essa borrachinha já, tipo assim, aqui não vai passar nada. Não vai deixar passar nenhum óleo por trás do guia para subir e escorrer pela haste. Aulas. Tem um curso meu que eu montei agora, a galera que quiser Tem mesmo? assistir. Link na bio, então? Galera que quiser aí é Projeto PAN, só procurar na internet que vai encontrar lá. Projeto PAN. PAN, precisão, ajuste e montagem. é isso aí. Que da hora. E como que é esse curso? Ele tá naquela plataforma Hotmail. Hotmart. Hotmart, então... Hotmail. Tudo bem, Jairo, tá perdoado. Sem cortes, hein? Deixa aí. Sem cortes. E o que acontece? O cara entra lá, olha, vê tudo que tem, aí ele compra, paga e assiste em casa. São quase mais de 40 horas De aulas de curso sobre montagem de motor. É isso aí. Link na bio, galera. Vou deixar aqui pra vocês. Vocês me mandam? Manda o link pra mim? Mano, É isso aí. Vamos carregar agora. vamos lá. Vindo passageiro, Botafé. Quando você me viu chegando aqui alguma vez que não fosse dirigindo? Cara, eu acho que nem com o chassi de grilo do piloto eu acho que eu já te vi aqui. Eu já vi ele segurando a sua garrafinha de Coca-Cola, de água, e você com o pé no acelerador. Não, mas eu passei alguns sufocos, mas de 0 a 10 eu dei 8 pra ela. Ah, é? Tá sem medo, hein? Agora ela fala assim, agora você vai aprender a me dar 0. Segura! Chegamos! Olá. Gente, a gente tá aqui na Race King. Liguei pro Ricardinho quando a gente tava chegando pra falar pra ele que acabou a pastilha da cocota. Na cocotinha. E descer a serra, pra quem não sabe, eu moro em Santos e a gente tá em São Paulo, então tem que descer a serra sem freio, com ela dirigindo. Oh. Tô brincando. Mas enfim, tem que trocar, porque se não trocar a pastilha vai acabar o disco e aí depois vai causar problemas maiores e também não é seguro. E diz ela que vai trocar a pastilha, que ela quer fazer esse serviço. Sim, mas você vai me ajudar? Vou, mas é pra eu te ajudar falando ou colocando a mão? Não, vamos tentar falando. Tô brincando, eu te ajudo, lógico. Bom, vamos lá que a gente tem que tirar a pastilha do carro pra ver qual modelo, porque o ACF falou que tem 3 opções de pastilha pra esse carro. Então, pra gente descobrir qual é a certa, vamos sacar a roda, tirar a pastilha, descobrir quem é quem. Então, vamos dar um oi pro pessoal aqui. Você sabe que você começou errado, né? Mas você sabe o que é uma pessoa prevenida? Eu vou te mostrar. Gostei de ver. Então já pode trocar já, porque esse daí não vai durar nada. Eu não sei quem tá fugindo aqui, se é ela do serviço, que deixou ele já colocar a mão, ou se é ele de não passar o horário da SIC e ter que ir embora. Que horas são? Dá tempo, dá tempo. 4h15? Que horas você tem que ir embora? 16h55 a gente ainda vai estar aqui. Sai aí, Diego, vai. Tá, é o seguinte, você não sabe nada sobre? Não, Beleza. deve estar triquente, é? Não, dá pra trabalhar. Deve ser 8. Pois então, tá falando de mim? Não, quem vai trabalhar é ela, não sou eu. Não, mas tu vai me ajudar? Já desmontou esse freio alguma vez, gato? Não. Você já desmontou? Dakota? Eu acho que é a Allen aqui dentro. Quer abrir o acelerador aí? Vai te abrir o botão. Tá aprendendo aí? Claro. Você fazer o outro lado, viu? Eles vão fazer só esse. A pastilha como já tava morta, tá vendo que ela tá começando a descolar do ferro? Tá quente. Ela tá começando a descolar aqui. Aqui é a lona e aqui é o ferro. Tá vendo essa rachadura aqui, ó?
Esse lado aqui ainda tinha, mas ó, soltando, tá vendo? Sim. Vou te falar que o barulho não era nem a pastilha acabando, o barulho era o disco, tá vendo? Comendo aqui, ó. Essa marca aqui, o disco que começou a pegar. Porque o disco já tá com um calo muito grande, né? Já é um disco bem usado. Então o barulho que tava vindo não era nem porque a pastilha acabou, e sim porque o disco começou a comer aqui. Entendi. Que é que foi? Tá, o começo você sabe, né? Ah. Leva o macaco pra lá e levanta o carro. E ó, tem um caminhonete mulheres. É legal. É legal, falaram que é legal. É. Aí, tá bom. Agora você vai colocar a mangueira na parafusadeira. Aê! Agora pega o cachimbo ali. Isso aí, dá pra soltar. Isso foi. Ai, eu não sei fazer isso. Tá tudo bem? Super normal? É que tá quente. É, pra tá, né? Deixa eu ver a mão. Nem começou, hein? Tem que tirar? Tira, pra não vazar. Aí você aperta um gatilho. Que gatilho? Sim. Coloca o cavalete nessa barra aqui, que é a mola. Não, nessa comprida que tá atravessando. Aí, beleza. Agora sim, você pode ir trabalhar. Bom, primeiro passo. Você se lembra qual que é o primeiro passo? Ele não botou um negócio, um caninho aqui? Isso. Então primeiro você solta o sangrador para poder recolher a pinça. Aí. Pra que lado é? Sentido horário faz o quê? Ai, não sei. Sentido horário aperta, sentido anti-horário Deixa eu solta. pensar. É pra baixo. Não, aí você tá apertando. É pra cima. Aí, boa. Tá. Beleza. Agora que afrouxou, pode soltar essa ferramenta por completo. Coloca ela aí dentro. Entrou? Show de bola. Pega essa chave aqui. E aí você tá abrindo mais o sangrador. Pode abrir. Aí, eu não vou ter força. Isso. O que faz agora? Vai puxando. Mais? Tem que recolher bastante. Aí, deixa eu dar uma olhada aqui. É isso aí, pode continuar. Eu só vim dar uma olhada mesmo. Olha o disco solto agora. Não tô O vendo. disco já tá cheio de folga já, mas ainda tem que puxar mais ainda pra poder colocar a pastilha nova. Tu tem encolhedor aí? Não? Tá, faz o seguinte, filma aqui pra mim então. Não tem problema, deixa eu ajudar ela. Beleza. Bom, já dá pra tirar. Vamos descobrir só depois se foi o suficiente ou não. O que eu posso fazer é... Ah não, tá saindo sim. Toda vez que eu puxar a pinça, vê se não vai vazar mais óleo aí, ó. Tem outra fenda aí? Essa aqui ela mandou um abraço. A gente veio pra quebrar as Pra dar coisas. prejuízo. Obrigado, prometo que eu não vou estragar isso. Tá bom, deu. Pega a chave Allen. Ó. Foi. Agora salta de baixo também. Já deu? Já. Então, beleza. Agora você vai tirar esse montante por inteiro. Tenta puxar ele pra trás aí. Cuidado com o joelho quando ele sair. Aí, ó. Pode soltar ele aí se você estivesse queimando. Nossa, realmente a pastilha já era, hein? Você andou até o osso. Literalmente, até o osso. Parabéns, você fez uma boa parte. E a gente não saiu às 5 horas daqui, viu só? Acabou de voltar. A Edu acabou de voltar, velho. Tem a volta ainda. Ó a né? pastilha nova aí. Ó. É, e ela falou que ela ia voltar pra Porto Alegre com esse freio, ia fazer o freio só em Porto Alegre.
Ia dar bom quando chegasse lá, né? Principalmente na serra. Ia dar bom, ia dar bem bom. Consegui trocar esse lado por completo, mas vou falar, deu uma trabalheira danada, viu? Meu amigo, o êmbolo tudo travado. E agora eles estão fazendo esse lado aqui. Tem que destravar o êmbolo para conseguir entrar com a pastilha nova. E ela tá ali, ó, só fingindo que trabalha com a mão preta. Não, mandei uma foto pro meu pai. Aí ele, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí você falou pra ele, acabou o freio e o êmbolo tá travado. Ah, não falei essa parte. Acho que passou um pouquinho o horário. Era até às 5, já pra estar feliz. Qualquer coisa, lembra que eu tenho o curso, tá? Tem uma coisa que eu preciso perguntar, mas aí tu vai cortar do vídeo. Tá. Eu nunca sei pra que lado é, sabia? Eu não cortei. Ó, sentido horário aperta. Só Oxi, se lembrar do relógio. Ah, tá. Sempre o lado cônico pra dentro. Ah, tá. Senão a ferramenta não entra. Ai, meu pai vai me matar vendo isso. Ah, tá bom, tô te ensinando, fica tranquila. Agora você não vai esquecer mais. Não. E quando você esquecer, você vai entrar no canal, você vai olhar esse vídeo e vai falar, ah, lembrei. Obrigado, viu? Falou, é nóis. Você lembra que eu falei que era 5 horas que eu tinha que ir embora? Então, tá aqui, ó, 5h40. Obrigado, viu? Valeu, gatão. Gente, um beijo. Vou dirigindo. Vai que esse freio novo aqui a gente não freia e bate alguma coisa. Toda vez depois que faz o freio, ó o pedal indo lá no chão, ó. Aí até ele ficar duro, você tem que bombar. Entendeu? Entendi. Bom, é isso aí, meu povo. Pastilhas trocadas. Partiu Santos. Partiu. Tá, eu acho que deu errado. Eu acho que deu errado. Essa fumaça eu acho que não é normal, tá? Só acho. Nossa senhora. Tô sentindo o carro freando já há um tempo. Eu falei pra ela, vou parar pra ver. Aí parei, olhei. Falei, vou andar mais um pouco pra parar no recuo aqui depois do pedágio. E aí que chegamos. Ai, ai. Bora esperar esfriar, né? Tirar a roda. E arrumar. Não tá mais vermelho. Mas tava, viu? Tu viu o que tu fez com a minha filha? Eu fiz. Eu achava que essas coisas assim só acontecia comigo e com o Júnior, tá ligado? Só que não. Acho melhor a gente parar de andar junto, porque tá dando errado. Eu parei de andar porque eu vim pro Brasil, né? Então, tem que ter um representante dele. Tem que ser um representante. Pula aqui, ó. Aqui. Pera aí, precisão. Vai, senta comigo. Senta direito. Senta direito. Senta direito. 9 minutos palito aí. Aqui, ó. Vai escorregar, Vai. se vira. Vai. E aí, mano? Eu ia falar pra ele lá. Vai afundar o teto, cara, faz isso não. E aí, pô? Dia 2 e cá estamos. Vocês viram no Stories, não, Stories, ó. Vocês viram nos últimos takes que o carro parou na estrada. Na verdade ele não parou, né? Eu parei porque senão ia pegar fogo. Eu sem querer errei porque essa câmera ela tem um negócio aqui, ó, que muda a intensidade da luz, não muda? Mas aí ficou preto. E agora voltou? É, tá ficando preto e claro. Então, na hora que eu desci da Dakota pra filmar os freios, eu vi que na câmera não tava mostrando direito, mas eu não sabia o que fazer. Aí depois eu descobri que tem esse filtro aí. É muita tecnologia pra mim, isso daí não é pra mim, né? Quem sempre fez isso foi o Balula, então tô aprendendo agora. Pachequinho está conosco.
Você sabe que esse capô aí, para-choque é de fibra de carbono, né? Então, A Apple também. Falou dela. é porque eu não posso reclamar com ela. Não, se não for com a Apple, tá conosco também. Ah, a Apple tá conosco. Melhor eu sair, né? Porque eu já quebrei coisa desse carro, não vou quebrar outra. Sai. Galera, é o seguinte, Dakota ontem à noite, quando a gente chegou aqui na oficina, deixei no elevador, mandei mensagem pros meninos de manhã aqui da oficina, falei pra eles já arrumarem, porque ela tem que voltar pra Porto Alegre. Então não dava pra gente gravar o conteúdo e depois pegar pra ver o que aconteceu, porque se precisasse de alguma peça ou coisa do tipo, a gente precisava de tempo pra resolver e podia dar errado. Então, está resolvida, graças a Deus, ela vai poder voltar para casa com segurança e com freio. E agora chegou a hora da gente tirar todas as peças da caçamba, colocar na bancada e dar uma lavada nesse Supra, porque ele está bem sujo. Então, vai começar pelo quê? Pelas peças. Rapidex. Galerinha, seguinte, motor fora. Aqui está o nosso bloco, foi feito só uma lavagem, uma escovada lá no gyro, ainda não está pronto para poder fazer a montagem do motor. A minha ideia é, como esse motor ficou muito tempo desmontado, eu queria muito juntar todas as peças para a gente poder se mapear se está tudo certo e não vai acontecer nada no meio do caminho que vai fazer com que a gente pare o projeto por falta de peças. Então passei em casa, peguei todas as peças que estavam em casa e também no porta-mala do Supra tem diversas outras peças que vai nesse carro. Então vamos fazer o seguinte, como são muitas peças, eu vou tirar essas coisas aqui de baixo, vou limpar essa bancada por completo, vou colocar as peças pesadas tais como o cabeçote, bloco, virabrequim embaixo e as peças novas que eu comprei que tem que desembalar, a gente coloca tudo em cima. Melhor a gente fazer assim. Nossa, achei bonita essa sacolinha, hein? Gostou? Cima show, né? Ó, esse aqui, ó, por exemplo, é de D, é um jogo de bronzina extra que eu comprei. É de 350Z. Isso não é desse carro. Beleza, separa aqui. Ó, isso aqui, ó, é do 240. É o amortecedor do capô do 240, pra não ter aquele ferrinho. Nossa, legal, cara. Então, isso aqui também não é. Vai, tu vai falar o que é? Não. Vai, Não sim. sei. O que é isso? Emboca Que da é isso? Não, parafuseta. eu também não sou tão especial. Ah, viu só? Eu sei o que é. O que é isso? São adesivos. Beleza, hein, ô gaucheiras. Vai. Ótima contribuição para o vídeo. O que é isso? Isso é fácil. Borrachinha. Não é uma borrachinha, Natália. Vai. É uma borrachinha. Tudo bem, mas nome específico para... Obrigada. Qual é o Isso é nome um específico? retentor. Não, isso é um O-ring. É um ringue. Retentor é o Não, isso não é um retentor, isso é um O-ring. Tá, é um... Ó, mais um. O-ring. olha o ring. Ó. Tá pegando aí? Nada não. Pô, perguntei pra menina aqui, o que é isso? Ela não- Ah, não, só um pouquinho. Eu falei que isso aqui era uma borrachinha. Eles me zoaram. Eles não. Ele me Pô, defendeu. mas calma, isso é de Nissan. Aí não, a piada só foi eu. Isso tava em qual caixa? Nessa aqui? Ou nessa aqui? Nessa aqui. Tá, o que saiu dentro dessa caixa? Isso tudo aqui. Isso. Aqui? Só? Só. Tá, beleza. O que é isso? A gente também ficou na dúvida. Eu não faço a mínima ideia. Ah, Ah, viu só? Tô bem pra caralho, então, rapaziada. Essas Que calor. bronzinas são de... Ele falou que não é bronzino, isso foi o rolamento. Quem falou isso? O que é isso aqui? Tá escrito aqui, ó. O que tá escrito ali? Bronzina? Bronzino. Viu? Engine Bearings. Pachequinho. Rolamento de motor. E de performance ainda. Tá certo, Pacheco. Ah, mano. Esses dois parafusos, eu também não faço a mínima ideia. Isso aqui, Isso daí eu também não... rapaz, tá puxado pra mim, não sei nem que eu comprei. Essas aqui são bielas forjadas. Isso aqui. Esses são os parafusos de Mancal, eu acredito, tem que ler aqui. Supra Main Stud, é isso aí, parafusos de mancais. Qual o nome disso aqui? Biela. Muito bom. Ah, viu só? Biela. Biela. Paralisou a menina, coitada. É palito. Biela. Tá, eu vou só organizar aqui, que tá meio bagunçado. Pra cá. É pra ser bagunçado mesmo. Tá, beleza, as bielas nós temos, né? Uau. Vamos deixar ela aqui. A partir daqui começa as peças.
Aqui tem alguma coisa? Isso aí tá com cara de quem não é nada com nada. Pode abrir os comandos aí. Por gentileza, que eu nunca vi esses comandos também. Eu não lembro se esses comandos que eu comprei, ele é um Stage 3 ou 2 ou 4. Confesso que eu não lembro. Nossa, isso aqui eu comprei quando eu tinha um Evo. Era pra trocar do reservatório de água do Evo. Se alguém estiver precisando, tampinha no reservatório de água do Evo, dá um salve. Olha só. Olha. Parece até que é usado, né? Rapaz, parece usado isso aqui. Ah, esse é usado, lógico que é usado. Esses são os comandos originais. Você é burrão, hein, Fê? Pô. Tem que falar alto, né? Desculpa! Esses é o do bom que eu quero ver. Lindo seus parafusos, aham, legal. Puta, top, maneiro. Interessantíssimo. Belo parafuso. Uau. Ô, Palito, tem que falar mais Gosta alto. de mais interessante, aí vai, Nath. Tem que falar mais alto. É verdade. Tá, beleza. Os parafusos estão aqui e aqui tá um manualzinho de aperto também. Quanto de torque vai aguentar esses parafusinhos. Show de bola. Então, parafuso de mancal, temos. Bielas com parafuso já temos. Parafuso de biela deve ser 2000, deve ser aqueles ARP 2000. É isso aí, ARP 2000. Parafuso bom. Esses são os novos, né? Boa sorte. Bah, meu. Bah. Ô, gauchada, me defende aí. Rapaz, mas essa fita aqui que mandam é bem bom, hein? Protege bem, hein? Esse estilo que eu peguei é muito pequeno. Deixa eu pegar uma aqui, com licença. Tcharam. Coloca no Google aí pra mim, Fê, por favor. BC0321. Só pra eu saber qual que é o stage desse comando. Sim, senhor. Qual que é o grau, se é um 2.7 alguma coisa, 2.6 alguma coisa, 2.8 alguma coisa. 0321. Meu. Tá, beleza, abrimos todas as peças que estavam na minha casa. Agora temos que abrir as que estão aqui na oficina, no porta-malas do Supra. 264. 264. Stage 2. 264, 264. É isso aí, temos um comando Stage 2. Quer que manda pra vocês aqui? Acho que eu vou ter que comprar outro comando, hein, porque eu quero a marcha lenta comprar. Adoro essa pastilha. Diego e Palito é o melhor. Se tudo der errado, vocês podiam trabalhar tipo pra Disney. Tá ligado quando você acelera assim, Netflix. você acelera assim na moral, o carro fica... É isso que eu quero. Como é que é? Ah, tipo, parecendo que tá fora do ponto, né? É, parecendo um carro carburado mal acertado. Manja, tu tá ligado como é, né? Tá ligado como é, né? O bagulho meu não vai direito. Não acertado? É? Não. Acertado, né? Eu sei que isso são as mangueiras do motor que eu comprei, de silicone. Mangueiras temos. Ó, tem capa também se precisar. Essa capa é do carro. Abraçadeiras temos também. É, pô, leva pra lá, por favor. Fala pra ela levar pra lá, Fê. Pega aí, Rosinho, pega aí. Pega isso aí. Leva pra lá, por favor. Traz aqui. Ela tem É, pô, não é pra rasgar. Traz pra cá. Fala pra ela que não é pra rasgar, é pra ela pegar e levar. Traz pra cá. Temos um ajudante, não é mesmo? Manda vir buscar o outro. Pega lá, tem mais. Aqui, ó. Pega lá, tem mais. Cadê, Judy? Isso, bora, vai lá. Muito obrigado. Ai, tá... Ei, pô! Manda ela vir que tem mais. Tem mais mangueira aí pra ela. Aqui, ó. Pega uma. Muito bem, atrás. É, pô, não é pra rasgar, pô, vai sair caro. É só pra transportar. Meu Deus! Meu Deus! Alô, ACF!
Mas tá tudo bem, né? Vocês viram ali, tá tudo bem. Essa caixa é perigosa, viu? Se fosse uma Ferrari ali, ia dar ruim agora. Se eu te contar o carro que ela já subiu... Eu sei dessa história. Não era pra falar, cara. Ah, mas é de amigo, né? Faz pia aí na edição, por favor. Ô, assistente. Braçadeira aqui, ó. Consegui, vai lá. Vai lá. Não é pra rasgar, é pra transportar só. Bora, vai lá. A Diego tá... ficou. Tá pesado? Tá. Tá mal. Tá, beleza. Tu tá... Tu tá abusando? É. Galera, é o seguinte. Meu. Vamos colocar tudo dentro dessa caixa, que é mais fácil levar essa caixa pra lá. Acredito eu que praticamente tudo seja desse carro. Aqui são mola, prato. Ela é de 1.2, então quer dizer que... Diga, não. Tu ia fazer essa piada, né? Não. Ela destacha o motor, entendeu? 1.2 ela é mais alta que a original, então cria uma... Acaba destachando. Maior, é isso? Menor, né? Menor? É. Fecha a tampa aí, por gentileza. Bom, vamos lá. Jogo de junta do motor completo para poder, na hora de montar, todos os selos bonitinhos e tudo mais. Aqui estão os comandinhos, tem que cuidar deles para não estragar antes da hora. Jogo de junta, beleza. Isso aqui, eu acho que são os parafusos de cabeçote. Ah não, isso aqui é do cabeçote, isso aqui são os guias. Guias não, é mola, prato, são os pratos e as molas, tá vendo aqui? Então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando molas de maior rigidez, tá? Por conta do comando, e os pratos de titânio. Sabe para que é isso? Pra quê? É porque quando você coloca o motor para girar mais e o comando tem um colo muito alto, você tem que ter mais resistência, senão ele pode flutuar a válvula. Então isso é para não acontecer de flutuar a válvula. Beleza. Aqui são os bicos injetores que eu comprei na época, não sei se eu vou usar esses ainda, mas são 6 biquinho ID 1200 e esses bicos já são da geração nova, eles são propícios para o álcool. Não sei se eu vou andar no álcool, mas geralmente, hoje em dia não mais, mas aconteceu por muito tempo, diversos bicos travavam por conta do álcool, porque o álcool ele é um produto químico, combustível que acaba criando... Me ajuda aí. Borra? Não só borra, porque borra cria pódium também. Isso, eu jogo com mais facilidade. Enfim, esses biquinhos são bons. Correia dentada da Gates, da linha Performance. Essas correias aqui, sabe pra quê? Pra fazer a sincronia do motor, entendeu? Pode girar tudo junto. Isso aqui são as bronzinas de Mancal. Sabe o que é bronzina de Mancal? Vai na biela? Não, aí essa é uma bronzina de biela. Ah, Bronzina de Mancal, elas vão aqui, ó. Essas bronzinas pode aqui e aqui vem o copo do Mancal. Então é bronzina para essa área do motor. Vou botar aqui. Essa aqui também é da linha Performance, mas eu não achei muitas marcas conhecidas para essas peças. Geralmente a gente gosta de montar com a CL Racing ou Kings Performance, mas a única marca que tinha é essa aqui. Disseram para mim que é boa. Espero que seja. Aqui são as válvulas de titânio. Olha o peso dessa válvula. nossa. Vou te dar uma válvula original para você ver agora. Válvula. Brincadeira mesmo. Tá me tirando, né? Essa é uma piadinha. O que você acha? Essa aqui é mais leve? Mas ambas são iguais, tá vendo? Acredito, aqui é uma de escape e outra de emissão. Essa aqui no caso é de escape. Engraçado desse carro, do cabeçote, vou mostrar pra vocês. Os dutos são muito pequenos, muito pequenos. Então, tipo, olha o tamanho da válvula de escape. Essa é da de emissão. Bizarro. Mas enfim, é isso aí. Temos válvulas. Essas são as bronzinas de biela. Pelo menos é pra ser. Abre aí pra gente conferir. E aqui temos mais bronzinas de 350Z, graças a Deus. Bronzina não falta. Só que essa é pra motor standard e essa é pra motor 0.25. Então, quando passa uma medida pra cima, 0.25. Duas medidas, 0.50.
mas não é indicado nem um pouco e é difícil achar peça performance 0,50 também. Essas aqui são bronzinas também de 350Z, motor VQ35DE 0,25 ACL. Isso aqui também são bronzinas de encosto, essas vão na lateral do virabrequim de 350Z. Que legal, vem um kit puro caixa, é isso? Sim. Olha lá, um kit de bronzina por caixa. Bronzina Clevite. Apresentação bem feita. Não, e não só apresentação, mas também armazenamento, né? Porque uma não fica roçando na outra. Sim. E eu já tava fazendo elas roçarem. Então eu vou montar direito. Mais bronzinas. 0,25 e 0,25 de 350Z. É o nosso forte, né, cara? Não podemos negar, então tem que ter bastante. Essa é a caixa das válvulas. Eu guardei outra válvula aqui dentro? Ou temos duas caixas de válvula? Temos duas caixas de válvula, Diego. Essas são as válvulas de admissão. Válvulas de admissão. Toyota 7M GT 32mm válvula de intake. Pra quem tem curiosidade de saber, pistãozinho forjado da marca Weiseco. Pistão para 1000 e alguma coisa de potência. Não é nada too much, mas é o suficiente pra gente poder montar no projeto. E ele vem com os pinos também. Tá, então a gente tá com quase tudo, né? Aí são os anéis, né? O pistão ele é 83,5. 83,5. E aqui é o kitzinho de anel. Vou abrir uma caixa pra vocês verem. Então aqui a gente tem anel de compressão, geralmente é o primeiro. Anel raspador é o segundo. Aí esses outros dois anéis são anel de lubrificação. 3 anéis no caso, né? Então ele fica exatamente do jeito que está montado aqui. Um anel, uma mola, que não é uma mola, né, mas é para o óleo passar por aqui, e um outro anel. Esse é o último anel do pistão. O raspador é o central e o de compressão é o primeiro. E assim, um jogo por pistão. É um joguinho por pistão também. É um óculos. Isso daí é o protetor da correia dentada. Olha aí. Fica bonito com a correia azul. E esse? Também faz parte. Onde estão os outros anéis? Aqui são as travas. Boa. Isso aqui são as travas da válvula. Não vou nem abrir. Mas aqui são as travinhas. Keeper locks. 2J, 1J, 7M. Compatível a todos os motores. 24 unidades. Ah, isso aqui é a polia damper. Ela ajuda no balanceamento do virabrequim. Ah, e também tem as bombas. Comprei 2 bombas internas, TEI Automotive. Essas bombas aqui dizem que é porreta. Comprei porque me recomendaram, para colocar dentro do tanque e não precisar fazer surge tank, bomba externa, nem nada do tipo. A ideia do Supra é ter a potência toda, mas esse é um carro sempre 4 lugares, que dá para ir comprar pão na padaria e voltar, entendeu? Esse é o plano, então eu quero silêncio dentro do carro, por isso que eu comprei umas bombinhas internas. E aqui tá a polia damper, fluid damper. Isso aqui é o seguinte, são 3 peças, uma polia é para o ar-condicionado, uma é para direção e a outra é para o alternador, né? Deve ter mais alguma coisa no meio do caminho, rolamento de apoio e tal, mas isso aqui ajuda no balanceamento do virabrequim, então ajuda no balanceamento do motor. Ok. Entendeu? Então, vamos lá, queria um tópico com peças, boa. Coloca aí, junta de cabeçote, junta completa do motor. Eu vou abrir essa junta completa do motor para ver se tem uns retentores, mas vai anotando. Pode colocar parafuso de cabeçote, parafuso de... Cadê os outros? Não é esses aqui? Não. Não? Não, pera, tem coisa errada então, meu Deus do céu. Meu Deus. Fê. Main stud.
Stud. Também stud. Agora eu me buguei. O que tava dizendo? Calma, deixa eu ver isso daqui. É isso mesmo. Tá, e cadê os parafusos de cabeçote desse carro? Meu Deus do céu. Falta parafuso de cabeçote. Como eu esqueci isso? Eu acho que eu comprei, vou ter que estar dando uma olhada na minha lista. Tá, Mas então enfim. tira de cabeçote. Coloca. Aham. Tu tá trazendo, tu tá vindo de cá pra lá ou tu tá tipo... Eu tô tipo. Ala louca. Ah, muito bom. Muito contraprodutivo. Tá, então vamos daqui, vamos... beleza. Tá, Temos problemas, né? temos. Falta algo? Falta o parafuso de cabeçote. Se perdeu em algum lugar. O que aconteceu, galera? Só pra vocês entenderem. Em janeiro de 2022, eu comprei todas as peças desse carro. Só que as peças não tinham pronta entrega. E alguma delas ia ter que... Eu comprei pré-ordem. Então, tipo, eu fui lá, paguei, comprei e eu esperei a fábrica produzir para eu poder ter. E o que eu falei pro Rodrigo, que foi o cara que me vendeu, lá da Titan, e pro Fernandinho da Easy Parts. Deixa chegar todas as peças e aí manda tudo junto. Então, quando as peças chegaram, eu não abri para fazer conferência. Eu só guardei e armazenei. Então, eu vou ver se eu não comprei ou se em algum momento essas peças se perdeu ou deixaram de ser enviadas. Então, anota aí, peças pendentes. Coloca aí, bronzina de apoio, de encosto. Já coloquei. Ah, boa. E parafuso de cabeçote. Já coloquei. Show de bola. Isso é obrigatório pra gente conseguir fechar o motor. Essas duas peças. Agora vamos para as peças que falta para o carro andar. O que tem que comprar para o carro ainda andar? Eu sei que o câmbio eu comprei um câmbio desse carro mesmo, na geração turbo. Então é R1 154 para 7M GTE. Mas eu não comprei a embreagem. Então coloca aí, embreagem, os parafusos, muito importante, os parafusos do volante do motor. O diferencial, eu vou fazer um comparativo com o que tem nesse carro, que nasceu com essa mecânica original, e com o outro Supra que está lá no outro galpão, que é o doador de peças. Porque o outro Supra, ele veio com essa mecânica que eu vou colocar, o 7M, então eu vou ver se tem diferença dos diferenciais. Mas a princípio eu não vou comprar diferencial ainda não, porque aquele diferencial é para ser um autoblocante. Só que se eu descobrir no meio do caminho que não é, eu vou comprar um diferencial também. Coloca o diferencial aí já, vai. Já coloquei. Aí a gente vai ter que comprar também tampa de válvula, porque a tampa de válvula desse motor original ela é muito feia. Tipo, muito feia mesmo. Então vou ter que comprar umas tampas de válvula de alumíniozão billet, um negócio chique, né? Um negócio bonito, para abrir o capô e ser aquela apresentação bonita de se ver. Tenho que providenciar também um coletor de admissão, um pleno. É difícil achar para esse carro, já procurei diversas vezes, e para 7M GTE é difícil de encontrar. Então até se vocês encontrarem algum coletor pleno aí bacana para eu colocar no 7M GTE, manda o link para mim, para eu dar uma olhada. Mas eu tô com dificuldade de achar um coletor legal para esse carro, né? Preciso comprar um pleno, preciso comprar uma flauta. Sabe flauta de tocar? Uhum. Gaita é melhor? Claro que não. Gaita é legal? Flauta é o que Eu pensei que segura tu os bicos. ia dirigir tocando. Ah, Você lembra tocar flauta, Palito? A gente teve aula de flauta na escola, você lembra? Como é então? Tampa embaixo? Tampa embaixo, assim. Qual que é a diferença de tom? Fá, lá, dó, mi. Fá, Lá? Acho que é do, ré, mi, fá, né? Não, eu falo também, lá, dó, mi, ré. Ah, É melhor do que ser só piloto de drift. é melhor. E aí, mano? Enfim, É cultura, viu? coloca A aí. gente também é cultura. Mas eu não tô dizendo que não. Oxe. Bah! Vai, foca nas peças. Vai. Bomba de óleo. Cadê a bomba de óleo? Eu tenho bomba de óleo. Não tá aqui. Tá faltando uma caixa desse carro, é verdade. Os parafusos devem estar nessa caixa. Eu já tenho parafuso. Eu tenho parafuso. Onde tá essa caixa? Ainda bem que você perdeu só parafuso na rosca, né? Badum, tum. 2 horas depois. Achamos as peças. 2 horas depois, tá aqui, ó. Eu tinha comprado na época parafuso de biela, que eu ia usar as bielas originais, forjado. Parafuso de cabeçote.
Dá o celular pra anotar. Ah, tem que fazer anotações, boa. De biela não precisa anotar, porque esse aqui a gente não vai usar, porque as bielas forjadas já vêm com parafuso forjado. Tá. Então esse aqui a gente deixa ele guardado aqui. Jogo de anel do motor original, a gente não vai usar também, porque nos pistões veio o set de anel forjado. Esse é o preço de você mudar de caminho no meio do projeto, você compra peças que vocês não vão usar mais. Eu não sabia como estavam as válvulas do carro, então eu comprei 24 válvulas originais. Não vou usar também, então não precisa anotar. Retentor de comando, retentor de válvula, quer dizer, temos um kit aqui na minha mão e um kit aqui nesse jogo de junta. Então, 2 retentores de válvula, vai usar só um deles, né, obviamente. Esses piscas eu comprei errado, meu pisca amarelo da lateral tá quebrado, mas esse não serve, tá errado. E o mais importante, a bomba de óleo do motor, aizinho original. É isso aí. Agora sim, todas as peças estão certas. Você anotou a bomba de óleo? Sim, só, né? Só. Então vamos dar uma confere. Pro motor, falta o anel de encosto, que vai bem aqui, ó. Quarto mancal. Então é 1, 2, 3, 1, 2, 3, o do meio. Aqui vai os anéis de encosto. Preciso comprar ele. Vacilei. Selos do motor. Foi removido todos os selos velhos. Então preciso comprar todos os selos de água do motor. Bem lembrado que isso daqui deve ser fácil de encontrar lá fora. Vamos dar uma lavada nesse carro, né? Sabe lavar carro? Bah. Bah? É a coisa que eu não gosto. Eu fico na VAP. Não. Sim. Veio de Porto Alegre, vai pegar mais legal. Encher esse pneuzinho pra gente empurrar com mais facilidade, porque esse carro tá parado há muito tempo, os freios devem estar tudo travado, tipo o da Dakota, sabe? Engraçadinho. Faça as honras. Ela tem 1000 cavalos. Solta o freio de mão. Liga o contato. É pro volante não travar, né? Desengata o carro. Não, mas tá desengatado, não tá? Tá sem motor. Porra! Pronto. Tudo certo. Agora, Cara, não tem que pisar em nada, né? Não tem nada. Só no freio. se quiser colocar o banco pra frente, coloca. Tem regulagem. Olha isso. Nem na ponta do pé. Uhul. Agora sim. Vai. Vai, vira, Zé. Vai, acelera, vambora. 1 cavalo de potência. Vai, acelera. Aí, freio. O quê? Não freia! Vai bater? É óbvio, né? Ah, vira pro outro lado. Não tem freio? Não tem freio? Não tem! Não? Então. Ah, então não tem freio. Tem freio sim, tá freado agora. Tira o pé do Agora freio. freou? Acho que tem freio. Não! Solta o freio. Peraí! Olha só! O freio foi e ficou? Puxa de volta. Ah, pode crer. Eita. Senhor, você sabe andar de carro velho não, mano. Nossa. As pinças tá tudo travado, igual a Dakota. Vai, agora já dá. Vira pro outro lado. Não, agora lascou, né? Agora... Até que tá. Tá de boa. Pode filmar aí. Quando for pra parar, você puxa o freio de mão em vez do freio de pé, tá? Tá. Pode deixar aí, até sair daqui de dentro. Aí tá bom. Esse carrinho tá feinho, hein? Às vezes eu me pego pensando o que eu tô fazendo da minha vida. Ô, calor. Meu, essa menina é maluquinha, sério. Muito da hora ter conhecido ela pessoalmente. Só conhecia pela internet. De conversar e tal. Mas ela é doida, igual nós, tá ligado? Tipo,
Veio com uma Dakota 1999, manual V6, rebaixada, lá do sul, Porto Alegre, 13 horas. Foi comigo pra São Paulo dirigindo, numa boa. Fiquei aloprando ela, mas ela dirige direitinho. E gosta, tá ligado? Tá aí com a gente. Tipo assim, nesse projeto a gente não colocou a mão no carro efetivamente. A gente só tá se organizando e tudo mais. Ela tá me ajudando nessa parte de organização, ir lá buscar as peças e tudo. Mas mais pra frente, quando o projeto estiver mais evoluído, eu vou pedir pra ela vir de novo pra gente fazer ela trabalhar mesmo. Já é? Já. Vamos ver então se tu sabe lavar carro. Eu não sei lavar carro. Então vou te ensinar, começa de cima pra baixo, tá? Tá, Igual não, tomar banho. o Palito já me ensinou. Aí, boa, Palitão. Se não apertar o botão de ligar, não liga, né? Tá, mas qual botão? Eu não tenho VAP. Ah, não? Não. Então, aperta o botão, Palitinho. Vai. Foi? Ih, deve ter soltado a extensão lá, então. Agora posso? Enjoy! Acabou? Tá lavado? Tá lavado, vamos guardar? Pronto pra andar? Tá, então agora é a hora do palito. Bora, Palitão! Chegou a sua hora de lavar o Supra. O Diego não lava mesmo? Comemore, irmão. Então, Ó o salto. Yes! Aff, velho. Não, eu vou perder. Eu sou péssima. Não. Ih, já aceitou. Quem é que aceitou? Eu não aceitei. Eu sou visita. Tu não vai falar nada. Vai. Não. Para. Ímpar. 2, 1. Ah, ela ganhou. Eu fiquei olhando, será que eu tô errada? Puta, eu achei que quem tipo, confundi as brincadeiras. Ah, triste vida, hein, cara. Não, mais uma. Não. E aí, Palito? Você ainda tá tirando onda aí. Tudo certo aí? Ai, mandei meu pão. Vai lá, é todo teu. Não. Lavar eu perdi. É justo. Mais um. Agora eu vou perder. Pra eu tentar ganhar, né, velho? Porra. Não dá pra só perder na vida. Vai. Cara, Vai continuar com o teu ímpar? não, vou. Vai. Pera. Não, vou. Põe na câmera, hein? Eu tô tentando. Par, 3, 2, 1 e... Ganhei! Eu ganhei, como é que tu te sente? Ai, vida! bate! Mas que barbaridade isso aí. Barbaridade. Barbaridade. Meu povo, é isso daí. Temos a lista de peças.
temos todas as peças reunidas no mesmo ambiente. Então o próximo passo agora é pegar todas as peças e começar a levar para cada pessoa. Então no caso o cabeçote, vamos ver qual vai ser a empresa que nós vamos levar o cabeçote para fazer a montagem dele por completo, né? Tentar fazer um fluxo melhor, tentar colocar o cabeçote na CNC para aumentar os diâmetros de vazão, tanto de escape quanto de admissão. Também a medida das válvulas, eu não me recordo se eu comprei padrão original, eu só comprei padrão tipo 1 milímetro a mais, 2 milímetros a mais para dar uma largadinha no buraco. Então vamos ver para quem nós vamos mandar isso daí. E o bloco do motor com os pistões e bomba de óleo e tudo mais, vou marcar com o nosso próximo convidado da série do Supra, para a gente poder juntos começar a montar esse motor junto com vocês. Mas antes de mais nada, vou pegar todas as peças e vou mandar para a retífica poder fazer todo o trabalho de espera da montagem, que é um banho químico, um brunimento das camisas do cilindro, uma plena no bloco do cabeçote, enfim, cabeçote não, uma plena do bloco do motor, e aí quem for fazer o cabeçote também uma plena no cabeçote, e aí assim que a gente tiver com todas as peças na mão, a gente começa a fechar o sanduíche para poder colocar esse motor aqui dentro. E enquanto a gente não tem todas as peças, eu vou ordenar todas elas fora das câmeras e esperar chegar para o próximo episódio ser ainda mais completo, com mais informações e mais atualizações sobre o nosso Supra. Nath, foi um prazer. Muito obrigado, quero fazer um convite para você retornar assim que o nosso carro estiver mais evoluído. Mas é claro, volto sim. Ainda quero dar uma voltinha quando estiver pronto. Show de bola, boba não é, né? Mas é isso, meu povo, vou deixar o Instagram da Nath aqui nas redes sociais abaixo, também na descrição desse vídeo. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto, valeu e fui. Vai dar tchau não, Maducada? Tchau. Vem de Porto Alegre, Maducada. Nos bate, não tira assim, né? Brincadeira.